Isso, então, é colocado de uma forma sem exatamente ser um melodrama, coisa assim, também é um outro elemento interessante. Assim, você tem algumas histórias mais dramáticas nos contos, mas elas não são dramáticas no jeito mais clássico, né, que é o Romeu e Julieta, ou coisa assim, entendeu? Não é shakespeariano, não, calma. É, É, não só, não só, Eu só um só, você detalhe. calma. você vai até encontrar alguns elementos que tem drama, como eu falei, mas não vai ser a fórmula padrão, né. Deixa eu Pode dizer só falar. uma coisa muito importante nesse momento, que finalmente eu achei o botão de gravar. Isso é uma coisa fabulosa, né? Então, só para esse momento que as pessoas vão ver, talvez através de gravação, nós somos a Lane Dragons, nós estamos aqui gravando com a Jotun Raivoso, né? Essas figuraças, o Marcos e o Wesley, que são criadores de livros de RPG e agora também de contos. Né? Então, se vocês não conhecem a Lane Dragons, esse é o primeiro momento que a gente está na Twitch. Né? Vocês podem nos ver aqui no Lane Dragons RPG da Twitch. Vocês podem nos ver em Lane Dragons no Twitter e Lane Dragons RPG na Twitter e também no e também, olá, Coisinha Verde, bem-vindo. E também vocês podem ver a gente no Instagram, que é onde a gente, por enquanto, movimenta mais. E hoje estamos aqui com o pessoal da Jotun Raivoso falando sobre Contos Marginais, que é um trabalho sobre Umbanda, né? Contos da Umbanda, que evoluiu a partir de um RPG chamado Chover e Relampear, que também tem muito a ver com a ancestralidade africana do nosso país. Como eles citaram anteriormente a gravação, eles falaram muito do posicionamento sociopolítico que a Jotun Raivoso se propõe a ter, né? E agora a gente vai dar uma continuidade a partir disso do que são esses contos marginais, né? Sobre o que tem de conteúdo nesse livro, o que eles pretendem passar, né? Então, retorno aqui a palavra a vocês, meus camaradas, né? Novamente. Vocês estavam falando sobre essa questão de que os marginais do livro não são os marginais à margem, digamos assim, no sentido criminoso, né? Mas sim à margem de não no centro das representações sociais, né? Então, nos falem mais sobre isso. Antes de mais nada, a Angélica, não é? Eu acho que foi a Angélica que disse que jogou conosco. Por evento do tempo e tudo mais, eu acho que eu não consigo me lembrar do nome dela, ou quem foi ao Ela foi ela certo. que jogou com a Cissa no jogo do RPG de Preto. Inclusive eu acho que eu fui o irmão dela, né? Alguma coisa Sim, assim, né? você era como é que era o nome do menino? Jaquinha. É, Jaquinha. o Acho que Jaquinha, isso. isso. Que Mas tinha. assim, você que está curioso agora para saber do que nós estamos falando, do que é esse negócio agora de chover, relampear, RPG de preto, tá lá no nosso YouTube. O É jogo na, verdade, você for o no jogo na YouTube íntegra. da Jotun Raivoso, tem essa gravação dessa aventura lá. Dá pra você ver como é que foi uma sessão de jogo do Chuveiro Rampear. Chover, Show de relampear bola. no YouTube da Jotun Raivoso. Bom, Você tinha mas falado sobre os contos, né, Wesley? sobre os contos. Então, o que que acontece? Organizamos os contos porque a gente, como eu disse, né, nós sentimos essa necessidade de dar um teor, uma cor, uma forma às aventuras ou então o cenário para que as pessoas pudessem jogar o chover relampear. E assim, todos os nossos jogos, eles são bem abrangentes no sentido, você pode, eles são maleáveis. A gente propõe resistência a Glock que você joga contra calango contra os humanos, mas você pode fazer qualquer outra coisa. É uma possibilidade, é a proposta da gente ele ser maleável. Então, assim, surgiu essa necessidade de que os contos fossem abrangentes no sentido de entidades, basicamente, né, que é a coluna central, entidades, os orixás, os temas dos contos, os assuntos dos contos, então a gente deixou aberto aos participantes. São 10 contos de pessoas distintas do Brasil inteiro,
Mato Grosso, São Paulo, tem do Sul, tem o pessoal, tem um Ed que é do Pará, se eu não me engano, do Espírito Santo também, que aqui é a região da gente. E, além disso, além de ter formas diferentes, tem personagens diferentes, tem histórias diferentes, então é como se fosse um grande mosaico que de próximo você não consegue, você nota só as pecinhas pequenas e não faz coesão, não há coesão. Porém, quando você se aproxima, que você lê todo o livro, nessa minha metáfora, você vê que há, sim, todo o arcabouço, todo um conjunto que se costura, na verdade. E foi um trabalhão para colocar os contos em ordem, porque os contos não são nossos, como eu disse, né? São de 10 autores distintos. Então, assim, a gente tentou montar a ordem dos contos para que a leitura ficasse dinâmica, não ficasse cansativa, não tivessem teores e temas próximos, toda essa preocupação literária, não é? Assim, modéstia à parte, tá muito legal. Não tem nenhum conto meu, mas assim, eu fiquei com invejazinha. Falei, pô, eu queria ter um conto meu lá. Porque ficou muito legal. Então, assim, a pessoa que tiver interesse. Ah, tá. Sem falar que na descrição do financiamento coletivo da gente, ali na página principal, há um link para o primeiro conto, que é do Alex Rebonato. Não me recordo o nome do conto dele agora, não. Mas é o primeiro conto do livro, tá lá na íntegra. Esse primeiro conto, você pode baixar lá, você pode ler o continho. Evidente que todos os outros 9 contos são totalmente diferentes, cada um com a sua peculiaridade, sua característica. E sem falar que cada conto é ilustrado pela artista plástica Val Armanelli. A Val é a primeira vez que trabalha conosco, porque a nossa artista aqui, a nossa artista principal é a Chiara Guaitolini, que ela sempre trabalha em todos os outros livros, foi ela que trabalhou. E a Val, nós escolhemos a Val por uma questão estética. E quando nós imaginamos os contos marginais, a gente pensou em algo muito mais manuscrito, quase que manufaturado, sabe? Algo que tivesse uma impressão digital das pessoas que estivessem participando. E a Val, o trabalho artístico da Val, ela concerne nisso. Ela faz o desenho em nanquim, depois digitaliza e tudo mais. E o lance da gente, que eu achei que foi de grande valia, foi que nós colocamos a Val, que é artista, diretamente com o autor daqueles contos, aliás. Então, cada conto ele é criado pelo seu próprio autor e ilustrado pela... Aliás, cada ilustração é criada, a ideia, o mote, pelo autor e depois ilustrado pela artista plástica, a Val. E também o nosso Contos Marginais, ele é prefaciado por Douglas Rainho. Douglas Rainho é um dirigente de Umbanda de São Paulo, e é evidente, ele é mais sabido do que nós, Ele é além teólogo também, então. ele é teólogo, ele tem todo um conhecimento científico, prático, porque também ele é participante, ele é dirigente de Umbanda, então ele nos agracia com um prefácio muito legal. Pô, bacana. Então vocês têm um conto que já está disponível para que todas as pessoas interessadas em conhecer pelo menos algum material do livro já está ali disponível, né? Tá. Bem-vindo a PH né, do Vinte Contar e tudo mais. Muito bem-vindo, PH, que é meu conterrâneo, inclusive. E Xande, que é camarada lá da Lenin Dragons também. Né? Bem-vindo aí, camarada. Mas então, né, voltando pro material do livro, quantos contos vocês reuniram para esse material, né? Assim, como é a configuração desses contos? Eles são contos mais longos, são curtinhos? Como é que é? A gente recebeu mais de 10 contos, que quando a gente recebeu primeiro alguns contos, que foi o próprio Alex, assim que a gente começou com ele já começou a escrever e entregou um. A Val fez um também pra gente e tal. A gente foi conversando com algumas pessoas que foram se voluntariando para escrever e já foram fazendo. Mas aí, quando a gente chegou num certo tamanho, a gente falou assim, beleza, a gente precisa de mais do que só 4, 5 contos. E aí a gente falou, vamos fazer um edital, vamos colocar no site, colocamos no site, divulgamos o edital
Aí começou a chegar contos, só que aí aconteceu de um conto que tinha o mesmo tema do que outro, que já tinha agradado a gente bastante, já estava bem tratando aquele tema. Aí a gente foi organizando e separou esses 10 contos que o Wesley falou, ele deu todo o trabalho de separar eles ali. Aí a gente pegou os contos, falou com o pessoal para deixar mais ou menos no mesmo tamanho, tem essas especificações edital. Então deu Hum, 10 contos de aproximadamente 10 páginas cada, então você tem um livrinho de 100 e 105 páginas mais ou menos. Vai ter talvez um pouco mais ou um pouco menos na parte final da edição, né? uhum, Mas são histórias bem fáceis de ler rapidinho e tal, você não se ocupa muito, mas são 10 páginas, também não é um conto muito curtinho, né? uhum. Que você, vamos dizer assim, não dá nem tempo de se apegar direito. Então dá tempo suficiente de você se apegar ali na história, curtir o episódio e tal. Ah, beleza, tive que fazer alguma coisa, às vezes aí não passo pro próximo, né? Mas dá pra você ler, e aí como o Wesley falou, cada conto te dá uma impressão de... Primeiro, é um autor diferente, né? Então só isso já gera suficiente de diferença entre eles. Mas cada conto te dá uma impressão de que você está tratando de um tema diferente. Então você pega o primeiro livro, ah, beleza, tô falando um conto sobre humanidade, sobre pessoas, etc. Com alguma coisa de espiritualidade. Aí eu vou lá num outro conto depois e eu tô falando de um conto que bem no passado, parece uma novela de época e etc. E é uma história que está representando ali a origem de uma guia espiritual e tudo mais. E parece que é um filme de época, né, e tal, que eu tô vendo. Depois eu passo para um outro que é uma história que parece uma ficção fantástica, né? A gente estava vendo, saiu até a série do Sandman recente e tudo mais. Parece uma coisa meio onírica, a Uhum. forma como a história se dá, porque é um confronto em si que está acontecendo e tal. Num outro você vai e parece um filme meio que biográfico de uma pessoa na religião fazendo alguma coisa num passado não muito distante. Então tem aquele aspecto bem crônica nele ali. E depois você vai trocando. Você acha um bastante mundano, um outro profundamente sentimental. Então você vai tendo histórias bem diferentes. O mosaico que forma é justamente quando você se afasta, pensa, todas essas experiências estão dentro de um espectro de de coisas que acontecem na vida das pessoas e que são tangenciadas de uma forma ou de outra por espiritualidade, entendeu? Qual é a maneira que essa espiritualidade toca? Pode ser somente no fato daquele vai na fé, fica com Deus e etc, sabe? Aquela Uhum. espiritualidade por trás do sentido de desejar a pessoa o bem do próximo, né? Até coisas que envolvem, como é que acontece quando a pessoa morre e um espírito perturbado, né? De alguém que fez mal às outras pessoas, fica vagando por aí e tal. Né? Então você tem esse mosaico formado justamente dessas diferentes percepções, né, Uhum. sobre essa experiência humana. Então, acaba sendo essa a grande virtude, na minha opinião, de você Uhum. terminar o livro. Então, independente, cada conto gera uma experiência interessante, né? Aí cada um vai ter o seu conto favorito, eu imagino, né, que o estilo justamente de escrita às vezes favorece mais a uma coisa do que outra. E agora, quando você termina a experiência de ler todo o livro, você fala, ok, eu achei que foi uma viagem interessante sobre essa experiência humana, sobre esse olhar, né, desse modo de vida, desse jeito de viver, né? E eu achei interessante também nos elementos de representatividade, como a gente estava falando mais cedo, né? No ponto de vista de que não é como se fosse assim somente uma história negra e definitivamente não é uma história branca. Ela tá com múltiplas representações ali dentro, não deixa de mencionar os aspectos que foram opressivos de um lado, mas ele não deixa de colocar as personagens que estavam oprimidas como protagonistas. Então é interessante todo esse lado nos livros também. É interessante, eu achei interessante esse formato, né? São 10 contos com 10 páginas cada, então vocês propõem, ao mesmo tempo que é um livro que se propõe a ser diferente, ele não se propõe a ser denso,
né, no sentido, digamos assim, material, né? Ele tem uma fluidez, digamos assim, né, estética, que é para, digamos assim, em 10 páginas você vai ter ali o início, o clímax e mais ou menos o encerramento daquela história, né? E você vai estar ali curtindo ela naquela 15, 20 minutos, né? Você lê um conto tal, e tem aquela interação com aquela história toda. Eu gosto desse tipo de literatura, né? Ela é muito boa para transporte público, para quando a gente está indo trabalhar, fazendo aquele, né? Acho que é bem a medida mesmo enfim, do trabalhador médio. Eu achei bem legal, estruturalmente falando, né? É, Me fale um pouco, né? Quando foi que vocês lançaram esse Catarse? Quanto tempo ele está no ar ou ele ainda vai para o ar? Assim, antes da gente responder essa. Antes Tinha da até gente uma coisa, responder essa. até uma coisa que eu lembrei ele que eu falou, assim, o Catarse tá lançado, a gente ainda não chegou no ponto de falar em meta extra. A gente estava pensando em termos de meta extra, né, chegando lá no escopo, eu conversei com algumas pessoas que fizeram audiolivro, né, pegaram o livro e leram, de talvez a gente fazer uma versão que dá para você escutar, né? E aí acrescentava mais fácil, que nem sempre dá para você ler no busão, você tá em pé. Como é que você vai Isso. ler? Mas escutar você pode, entendeu? Ou Uhum. quando você faz um exercício, um negócio assim. Então a gente tá pensando de, se rolar isso aí de meta extra, dá para tentar conversar com o pessoal para poder gravar, entendeu? Uhum. E disponibilizar a versão de áudio também. Ah, bem legal, hein? Bem Boa. legal. Sim, você ia trazer uma outra questão, Wesley. Eu esqueci. Ok, não fala sobre a pergunta dele em si, Wesley. Eu Fala também, eu também a esqueci. pergunta dele era sobre quanto tempo tá no ar e como é que tá o. Como é que tá o Ah, Catarse? sim, Como é sim, que sim. foi a construção desse Catarse, inclusive? Bom, é importante perguntar isso também. Uhum. Isso, nós estamos oferecendo, além do livro, né, o livro propriamente dito, ele também está em PDF. Se você quiser adquirir também um PDF, fique à vontade. Se quiser adquirir o livro físico também, você tem essa possibilidade. A possibilidade ainda com desconto, você adquirir este livro com desconto, e também se você quiser comprar 2 livros, você também pode comprar 2 livros com descontaço, né? O livro ele está custando R$ 45, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que números eu acabo que eu me eu me me perco. Isso, R$ 45. Com desconto você vai pagar 42, porém se você comprar 2, você paga 80. Né? Então mais desconto ainda. Há a possibilidade de você comprar apoiando com um valor de R$ 65, você vai levar a marca página, um pôster da sua escolha, das artes internas, aliás, a sua escolha em A5, papel couché, e também eu me dispus a escrever um conto, manuscrito mesmo, e te mandar aí um continho original e pessoal, no caso. E esses são valores que nem paga, né? Porque a gente não está falando simplesmente de dinheiro, né, Matheus? A gente precisa do dinheiro para produzir o material, para pagar as pessoas que estão que está envolvidas, as pessoas que estão que é o revisor, diagramador, Uhum. ilustrador, essas coisas assim. E até mesmo a gráfica propriamente dita, mas não é sobre dinheiro, é sobre tirar essa caraminhola, né, essas ideias malucas da cabeça e fazer com que aquilo se torne substancial e tangível. E ela já está aí há 60 dias, se eu não me engano. Bateu R$ 1.000 apenas, né? Então ainda já está um pouquinho abaixo do que a gente esperava. E assim, por que eu disse que não é sobre dinheiro? Porque é um valor que nem paga, cara. Se você ter uma ideia, a gente não coloca nem lucro pra gente, assim, é simplesmente para produzir um livro da gente.
E, além do que, dar visibilidade, dar palavra, dar voz a muita gente que escreve os contos e deixa lá dentro da gaveta. Ah, eu nunca vou publicar, não preciso, eu não consigo publicar. Não, agora você tem a possibilidade de publicar, porque uma das nossas ideias, esse daí é o primeiro de muitos que a gente quer fazer. Então, já que você tem um continho escrito aí, vai que é uma ideia que a gente também está querendo fazer, um tema de antologia e enquadra, então, se é publicado. Então, assim, é sobre isso, é sobre dar visibilidade a autores, é dar visibilidade a esse tema, como que a gente já descreveu, que é a marginalidade per si, né? Em todo o seu âmbito que a gente já discutiu. E também produzir material, né? Produzir Uhum. material literário, e além do que, como a gente estava conversando antes, acho que estava até em off, que é essa tacanhez de que, assim, agora um pouco, militando um pouco, que é o que vive em mim, dá um oi pro militante que vive em você agora, né? Que a gente é sempre, todo momento, a gente está fazendo política, como eu disse. É, essa ideia de que não se deve falar sobre política, aqui não pode se falar sobre política, você não pode politizar-se, você não pode militar, você não pode participar da democracia propriamente dito, enquanto cidadão. É um ato político. É você. Essa alienação, esse projeto de alienação é político, na verdade. É deixar as pessoas de lado e simplesmente elas aceitarem as coisas do jeito que elas vêm, sem um crivo censor, sem um senso crítico, de modo dizer. Então, assim, a gente percebe, principalmente num ambiente que nós estamos inseridos, que é de jogos, vocês estão politizando o meu jogo. O Jorge Lucas falou que Star Wars é sobre política. Mas o Jorge Lucas está errado sobre o Star Wars. Porra. Aí assim, né? Aí, então, assim, cara, esse lance da gente de trazer política. Política sempre é, é também um ato revolucionário, é abrir os olhos das pessoas. Já que a gente está num ambiente Lenin Dragons, né, vamos falar um pouquinho mais sobre dialética, né? Sim, com Sobre certeza. materialismo marxista. É sobre você se entender enquanto classe, que é o mínimo que eu espero de você, porra. Sabe? Aí assim, eu não sei o que, eu não vou ler sobre marginal, eu prefiro ler sobre os orcs, ou então qualquer outra coisa nobre. Prefiro ler Tolkien. Nada contra o Tolkien, porque a gente também é apaixonado pelo Tolkien. Mas Sim. assim, há todo um outro mundo, cara. Sai dessa bolha, filho. Sabe? Igual o Tarcísio Lucas, porra. O Tarcísio Lucas, ele toda hora tá fazendo coisa diferente, cara. Bicho, a gente ama o Tarcísio Lucas por Só essa para localizar, polivalência dele. O Tarcísio Lucas ele é envolvido com RPG solo, principalmente, né? Não, ele é envolvido com galinha, porco, RPG solo, música, quadros, Essa da galinha e do poesia. porco eu não sabia não. Não sabia dessa não. Ele tem um monte de canal, ele tem um monte de vídeo no YouTube, Isso. mostrando ele na roça, na fazenda, no sítiozinho dele. Aí ele faz música, punk. Porra, então é assim, cara. O Tarcísio poderia estar, assim, Matheus, você me desculpa ter te corrigido para fazer Sim, não, coesão com o que eu estava falando tem que antes. fazer jus a ele também, né? Porque assim, ele não é simplesmente o Tarcísio Lucas do RPG Solo, é o Tarcísio Lucas de. Tanto que o nome dele é TLHP, que a gente descobriu que é Hernandes Pereira, mas eu sempre imaginei que fosse Horsepower, porque o cara não. Horsepower é bom. Porra. Então, assim, falar sobre marginal também é um ato político, Tava cara. pensando que era Hyper Pumped, né? Tipo. Ou Harry Potter. Também, ele tem uma vibe bruxeiro também. Então é isso, assim. O Contos Marginais é sobre isso. Bom,
Então, até nesse ponto é importante, né, a gente está retornando a esse tema de colocar a política em pauta, né, dentro do tanto da literatura, que é o que vocês estão trazendo nesse momento, quanto também trazer um pouco para dentro do RPG, principalmente em um momento, né, em que as pessoas elas acham que eu tô assistindo aqui meu filme do Avengers, né, do Marvel versus DC e assim por diante, e que ali não tem política. Que aquilo ali não tem nada de político. Ou então assiste o novo filme do Top Gun, não, e não tem nada de político nisso. Né? Que o entretenimento de massas que rodeia a gente, que aquilo ali não tem política. Que Stranger Things, né, não tem política. E veja, né, vocês me ouvem? Acho que travou. Vocês me ouvem? Ok. É porque eu não tô conseguindo ouvir o Wesley e o camarada aqui, e o Marcos, né, dando sinal. Mas enfim, e aí o Stranger isso não tem política. Claro que tem, porra. Não, então, vocês estavam travados aqui, eu não tava nem conseguindo ouvir vocês, agora que eu tô ouvindo. Eu percebi que tá dando uma dificuldadezinha na chamada. Uhum. Mas pelo Discord em geral tá rodando, parece. Tranquilo. Daí, a gente tá vivendo em um momento que, por exemplo, Stranger Things não tem política, mas tá lá, né? Os sujeitos gravando fazendo alusão à União Soviética, utilizando como pano de fundo um campo de concentração nazista na Alemanha, né? Ou seja, eles fazem essa associação, né? Como uma coisa, como se as duas coisas fossem a mesma, e está ali, né? Sendo representado por um filme dos Estados Unidos que faz uma propaganda norte-americana dentro de toda aquela situação, né? De uma coisa que vivia nos anos 80, mas que a gente vive hoje novamente através de figuras de extrema direita que estão aí, né, inclusive na nossa presidência. Então, cara, né, é necessário entender que dentro do entretenimento, né, Rage Against the Machine, a máquina, não é a sua máquina de Xerox nem o seu Wi-Fi que não está funcionando direito. Né? É uma outra coisa. Eu preferi o Rage Against quando não falava de política. Né? Então, veja bem, né? Então, tem essas questões. Outro lado, né? Um elemento que é interessante, que o pessoal fala hoje em dia, além de não pode falar de política, né? E não pode falar de religião, que eu também já mencionei, também não pode falar mais de representatividade. Esses dias teve uma discussão aí sobre, não, porque agora todo mundo tem que fazer uma cota de personagem quando vai desenhar, quando vai colocar, etc. E não é por aí. Né? O que você estava falando. Como é que eu vou representar a União Soviética num filme que está representando os anos 80? Eu vou fazer ela estereotipada como um bando de cara corrupto que só tem homem no país, né? Parece também primeiro isso, né? Tem homem no país, tem homem. Eles são tudo um bando de gente mal cuidada que está disposto a receber uma propina a qualquer hora e tal. E existe fundo de verdade nisso? Sim, mas você só está representando um pedacinho e tomando ele como se fosse a realidade inteira, né? E isso acontece em múltiplos outros exemplos de problemas de representação. Então, quando você vai tratar de uma representação de um elemento que está subrepresentado, você não está exatamente corrigindo uma coisa só, você está simplesmente representando, entendeu? Porque o outro elemento é que tem um problema, que está hiperrepresentado, né? Isso. O outro ponto, né? O outro elemento, seja ele por questão racial, seja ele por causa de sexo ou gênero, seja ele por causa de ideias diferentes, eles estão geralmente subrepresentados no sistema, né? Não todas as minorias são subrepresentadas. Tem grupos, inclusive no Brasil, se você for falar, o grupo dos brancos é minoritário em comparação com os pardos e negros, e eles estão super representados, mesmo sendo minoria. Né? Os homens hoje em dia são ligeiramente minoritários, mas eles são super representados como heróis e por aí vai.
Então, quando você faz uma heroína de protagonista, tem até a história da Magui aqui também em financiamento coletivo esses dias, você tem uma protagonista, não é uma coisa simplesmente porque, agora as histórias são sobre meninas, né? Vai ficar obrigado a escrever história sobre menina. Não, mas quando faz não há um erro, não há um problema, porque antigamente você só fazia história de menina e o pessoal não colocava defeito nisso. E continua não existindo defeito intrínseco à história do Senhor dos Anéis ser sobre 9 caras, entendeu? É uma história que foi escrita naquele tempo e que o cara não viu um problema no tempo que escreveu de que só tinha 9 caras no grupo de uma sociedade, literalmente, uma fellowship. Eram 9 felas, né? Mas se você fosse escrever essa história hoje, considerando isso, não à toa que no filme o Peter Jackson falou, ok, nessa hora aqui, em vez de fazer mais um elfo salvar os caras, eu vou fazer uma elfa salvar. Porque eu não quero fazer ela ser só a princesinha que vai salvar com o cara, e não tem nada errado nisso. Né? O Tolkien tem uma heroína na história inteira, que é a Elwyn, que faz um negócio na história dos Senhor dos Anéis. Que faz uma coisa heróica na história. Mas no filme tem 2. Já dobrou a representação. E, então, agora durante a série série nova vai ter várias. E a protagonista é Galadriel. E fica aqui meu ato de repúdio, Galadriel. Eu queria que o nome da minha filha fosse Galadriel. Minha esposa não deixou. Mas é isso que é o ponto, que você fica se vinculando ao sistema, entendeu? Você registrou ela, Galadriel, mas você conhece muito bem que existem os nomes ocultos, entendeu? Então, cá entre nós, ela se chama Galadriel. Se a gente tem a oportunidade de mencionar, entendeu? Mas... Fica aqui registrada a sua nota de repúdio, né? Muito. Nota de repúdio. A gente tem capacidade de colocar. O matriarcado. Não, mas então, né? Não, e falando nisso, tem geral falando mal, bicho, da série, porque. Por causa da representação. Por causa da representação. Porque a história tá. Não simplesmente a Galadriel, né? Mas de outras. Nossa. A Galadriel em si, os caras vão provavelmente falar porque a Galadriel dos livros não usa armas em momento nenhum. Ela só tá fazendo coisas de donzela. Tanto que a Galadriel tem donzelas, ela não tem servos ou vassalos, etc. Ela tem donzelas. Beleza, é um termo completamente ok para tipo de literatura. Porém, as donzelas dela podem muito bem ser uma guarda de elite e ela, fucking rainha, porque ela não pode ter a armadura e a própria espada dela num cenário em que todo mundo tem uma armadura e espada. Todo mundo armado até os dentes, ela tem donzelas, né? Usando seda e linho, né? Não faz sentido algum, né? Pois é. Caras, assim, eu vejo muito essa questão da representatividade. Ela passa a incomodar porque começa a ocupar um suposto espaço hegemônico. Um dos assuntos mais tratados em cima desse novo seriado do Senhor dos Anéis, por exemplo, está sobre o Elfo Negro, que é o elfo representado por um ator negro, né? Que não é o Elfo Negro, aquele lá do... Isso! Um Drow, né? Não. Quem tem um elfo negro, entendeu? Que é um camarada que decidiu ficar na Floresta Escura e ele ganhou o apelido de Elfo Negro ou Elfo das Sombras porque ele era emo, basicamente. Leu muito Neil Gaiman e ouviu The Cure. Mas e aí entra uma coisa que é interessante, porque quando a gente os embates, né, dessa questão, eles entram assim: mas os elfos, eles são representados através de uma mitologia europeia que não sei o que tá tudo, que isso é desvirtuado, por que não criam personagens negros para ocupar esse espaço? Tá. Aí, né, o cara usa... o que vocês achariam se... Né, e esse argumento, ele é verídico. Eu escutei em uma página, né, um grupo de WhatsApp de trocas e vendas de RPG, né, e aí o sujeito falou a seguinte frase: imagine se substituíssem o T'Challa Pantera Negra por um branco.
Eu acho que se deveria fazer meia hora de silêncio depois de ouvir uma frase como essa. Só que ele ia falar das divindades africanas brancas e teve Deus do Egito, né? Que teve o filme. Não, mas cara, ele usa o argumento do T'Challa, velho. Do T'Challa, brother. E assim, cara. Isso é que nem o cara que fala do filme de fazer o filme do Luke Cage branco ou coisa assim, né? Cara, então, veja só, sabe o que é a parte engraçada disso? É que ele acaba copiando as mesmas pessoas que provavelmente nos anos 60 reclamavam que os quadrinhos eram coisa de brancos. Entende? Que assim, não, mas um super-herói não pode ser negro, o super-herói ele tem que ser branco, ele tem que ser como o Batman, tem que ser como o Superman, né? E assim por diante, né? Ele deve ir nessa linha de que, bom, acabaram com minha infância, né? Ou seja, as pessoas negras estão ocupando os quadrinhos, e agora elas não apenas estão ocupando os quadrinhos, mas elas estão invadindo Tolkien. Imagine que horror. Né? É mais ou menos isso. Onde estão os valores? Onde estão os bons costumes dessa sociedade? É o momento do passado, só que reconstruído, né? É bem isso, cara. Então assim, eu fico olhando. Esse mundo está perdido. Afinal de contas, os pobres estão entrando na faculdade e viajando de avião. Então já está tudo perdido por aí. Pior ainda, eles estão pagando. Palavras de um ministro, tá, gente? De um ministro. Por favor, um disclaimer aqui. E digo mais, em 2022, os pobres estão publicando livros com editores independentes, gravando podcasts e espalhando o esquerdismo para esse país. Que coisa terrível. Rapaz, essa questão do camarada também tentar separar tudo em esquerdinho, o esquerdismo e o lado oposto, né? É meio complicado, porque ele fica tentando classificar o tempo todo as coisas, né? E essa mania de classificar, eu pensei que tinha sido superada, sei lá, quando descobriram que as ciências não se dividiam do jeito lá que pensavam no início do século XX. Mas não é o caso, parece. Ou quando Augusto Comte morreu, né? Quando Augusto Comte morreu... O positivismo ainda vive na cabeça desse pessoal. Então você vê essas coisas assim e fala assim, não, mas o seu livro tem viés de esquerda, tem direita. Eu pensei que meu livro era de RPG. Pensei que eu estivesse fazendo literatura, né? Mas não, ele é de esquerda ou de direita porque automaticamente ele vai ter uma mensagem implícita ali. Sim, mas a mensagem pode ser plurissemiótica, ela pode ter diferentes tonalidades e tal. E não, mas vai que você tá usando um termo, e tem também um pouco disso, vamos dizer assim, entre aspas, né, no meia-culpa, né? Do outro lado de, mas você não pode usar isso porque é um termo proibido, porque ele é ofensivo em tal lugar, etc. Não, beleza, eu vou policiar pra não usar uma ofensa contra alguém, vou, né? Mas não necessariamente eu vou estar falando isso. Agora, eu não tô fazendo uma falsa equivalência aqui, não. O que eu tô dizendo é que um lado usa esse lado extremo como se fosse a curva de deixar ele igual. É bem desproporcional essa coisa. O argumento atual e, aliás, constante conservador é o de que estão tentando desmanchar ele. Isso desde a época do fascismo, eu venho brotando essa história. Estão tentando desfazer a nossa sociedade. Estão tentando desfazer a nossa sociedade. Porra, se eles estão tentando mal pra caralho, né? Porque é uma história de fracasso gigante. Mesmo quando você teve as revoluções, elas não trocaram o patriarcado por outra coisa, etc. Elas usualmente mantiveram as estruturas e tal. Então, a maioria das conversas, genuinamente, não está trazendo a mensagem de conversão e transformar a pessoa num radical do lado oposto, entendeu? E a maioria das mensagens que estão trazendo isso são bastante explícitas, né? Você vai ver um conteúdo de um cara que acredita que a sociedade tem aquelas pessoas que nasceram superiores umas às outras. Ele não deixa muito... não é... porque o Tolkien queria dizer isso quando ele criou elfos e humanos. Não, o Tolkien pegou e inventou uma raça mágica perfeita e uma humanidade imperfeita. Isso não tem paralelo com o mundo real. Entendeu? Não é exatamente a mesma coisa. Agora, se você tiver um cara que acredita que o nazista estava certo, ele vai estar falando de superioridade branca meio não, explicitamente em algum lugar na fala dele. Você vai ver, entendeu? Então, não existe motivo para essa coisa de falar eu vou tentar censurar e classificar a sua obra
em esquerda ou direita e tudo mais. Não. Uhum. Se a obra for uma propaganda, uma coisa ideológica, ela geralmente vai estar isso de uma forma mais ou menos clara. E se ela for ser sutil e transmitir a mensagem, é direito da liberdade dela de expressar essa mensagem de forma sutil, e se ela tocar o indivíduo e converter ele, bem, entendeu? Agora, Mas, ô se eu estiver Marcos, percebendo que essa mensagem é nociva para aquilo que eu considero bom, eu vou lá e vou falar, não, esse livro aqui é ruim e tudo mais. Agora, se o que você estiver falando de ruim da minha obra é porque ela valoriza pessoas que a sociedade tipicamente tratou como indiferentes ou irrelevantes, bom, o problema tá em você, não tá em mim. é porque assim, eu entendi o que o Marcos disse, mas assim, em certos pontos, Eu me veja perdi bem, um pouquinho porque eu fico a, entusiasmado às vezes. a obra, a maioria das obras, ela é escrita para um interlocutor, não é? É uma dialética entre aquela pessoa que escreve e aquela pessoa que lê, ou percebe, ou ouve. Não é? Então, assim, se a mensagem é sutil, isso diz mais do interlocutor do que do escritor. Então, assim, foi a sua interpretação. Então, eu tô vendo o fantasma vermelho do socialista que quer comer criancinha. Calma lá, cara. Isso aí diz mais sobre você do que simplesmente da obra. Então, quem tá precisando de uma terapia é você. Né? Vai se cuidar, calma lá. Mesmo que a mensagem seja sutil. Mas no nosso caso nem é tanto, tá? Agora, só pra você ter uma ideia, Matheus, assim, o Marcos falou uma coisa que me fez lembrar uma outra, que é a respeito dessa preocupação enquanto, enquanto representatividade. Quando nós estamos pesquisando aqui sobre o chover relampear, um adendo, por favor, aqui um disclaimer. Nós sabemos que a pronúncia certa, a conjugação verbal certa é relampejar, tá, gente? A gente usa relampear por uma questão estética, tá bom? É, E assim, é, eu vejo muito o relampear como uma questão que liga muito pro povo mais interiorano, né? Eu acho que é muito de uma outra que é fora mesmo desse, como é que se diz, da norma culta, digamos assim, para ser a norma popular, né? Que faz parte mesmo. Eu como baiano, inclusive, sim, é o coloquial, digamos assim. A gente não fala a norma culta no é, nosso dia a dia. A gente fala o baianês, que é um outro dialeto, né? Inclusive você sim, pode falar muitas palavras você juntas sem dizer nada. você está certíssimo, porém a escolha para relampear é algo mais pessoal, que explico. Relampear, ele é um ponto de Oxóssi. Eu vi chover, eu vi relampear, e mesmo assim o céu estava azul. Não é? E era um ponto de Oxóssi que minha mãe cantava para mim e para o meu irmão. Então, é uma homenagem, algo mais pessoal. Mas você está certo, de fato, o relampear a gente utiliza inclusive para dar essa aproximação ao marginal de novo aí. Mas eu ia dizer outra coisa, eu ia dizer o seguinte: quando nós estávamos pesquisando e pesquisando a possibilidade de começar a escrever sobre o chover e relampear, nós conversamos muito com algumas pessoas que são praticantes da religião Umbanda, e assim, a maioria não, mas grande parte ou não gostou da ideia porque ia mexer com algo que lhe é sacro, e a gente respeita, de fato, a gente tem que ter esse respeito, ou então pediu para que nós não fôssemos estereótipos, usássemos os estereótipos demais, assim, porque o macumbeiro, o umbandista, o marginal é assim. Não, muito pelo contrário. Então, quando você vai tratar sobre a representatividade, você também tem que ter essa atenção, esse esmero. Será que essa representatividade que eu estou aqui imputando não é um preconceito, não é um estereótipo, não é uma imagem? Digamos, quando eu trago um judeu na minha obra, todo judeu é banqueiro, muquirana e tem um nariz grande.
Porra, não é assim, sabe? Dentre outras coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses estereótipos também. É o que nós estamos tendo, né? Porque os nossos próprios amigos nos chamaram a atenção a respeito disso. Olha, não fala sobre estereótipo, não. A pessoa que pratica Umbanda é uma pessoa comum, como qualquer outra, ela só tem uma visão religiosa é, diferente de outras e tudo mais. É, claro, eu acho isso que é muito importante mesmo, de fato. Em muitos aspectos, o estereótipo. O problema do estereótipo muitas vezes não é o estereótipo em si, porque existem estereótipos, né? Existe o estereótipo do Sim, baiano, existe existe o estereótipo, o clichê, existe. existem os estereótipos, eles existem, né? Entretanto, numa cultura marginalizada, geralmente o estereótipo ele se torna negativo e não é o que vocês gostariam de trazer também sobre esses aspectos, porque eles já são até mesmo muito explorados pela cultura vigente, né? E Então, pejorativamente, e de forma isso, pejorativa, inclusive. isso, de forma pejorativa. Então, eu concordo que essas preocupações das religiões de matriz africana, dos praticantes, né, e dos propagadores, ela tende a ser muito comum nesse aspecto e tem uma boa razão de ser também, né? Mas, E diga. só concluindo aqui, é porque eu fiz esse gancho com o Churrelampiar para chegar no Contos Marginais. Quando nós chamamos ao pessoal para escrever os contos, a gente deixou bem claro o seguinte: a gente quer algo que é do cotidiano. Sabe? A gente não quer uma representação da Umbanda exclusivamente no terreiro, ou então de uma mediunidade explícita. A gente quer deixar tanto que em certos momentos, o conto da Andréia, por exemplo, ele trata bem disso. A religiosidade está ali en passant. En passant, olha só o paradoxo, que interessante. É en passant e perene ao mesmo tempo. Você percebe ela enquanto plano de fundo, de pano de fundo, mas ela sempre está presente. Porque a religiosidade é assim, a pessoa se entende como tal, e pode ser como orientação sexual, ou como qualquer outro tipo de orientações políticas e tudo mais, né? O seu próprio ser, sua própria idiosincrasia. Está ali porque é você. Você é você e são as suas orientações, são as suas escolhas, propriamente dita. E assim, a gente não fala, porque a Umbanda é assim, assim, assado, tararel. Não, 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 não. Tá tudo que sutil, tá tudo que en passant, mas para deixar a coisa mais palatável, não. Não é essa a intenção, não é deixar palatável. Não é para que o preconceituoso, não, eu li, mas não é isso, não. É para que deixar claro que a religiosidade, nesse aspecto, né, a religiosidade está presente em todo instante. Então, ela pode ser representada, ela pode ser praticada e ela pode ser suscitada a qualquer instante. Não é simplesmente dentro do terreiro ou dentro de uma igreja, que seja. Uhum. Né? Então, ela sempre está ali, ela sempre está ali. Então, assim, o seu guia, o seu orixá tá aqui do lado, tá aí do seu ladinho agora, tá aqui do nosso lado. Uhum. Tá? Mesmo que nós não estejamos batendo tambor, né, num terreiro, mas ele tá aqui, sabe? A nossa religiosidade está presente, a gente está falando sobre tal. E aí, se você quiser pegar uma fala cristã, no caso, até mesmo Cristo disse que enquanto dois estiverem falando em meu nome, lá estarei. É basicamente isso. Então assim, você tem nessa questão do cotidiano que o Wesley mencionou, também uma outra coisa que, numa outra dimensão de leitura, se você tem a capacidade de reconhecer certos aspectos da religiosidade, você percebe nesse cotidiano esses aspectos. Então, ele acaba sendo um livro que tem uma camada extra, por assim dizer, se você tem familiaridade com aqueles temas, então um pouco mais. Então, por exemplo, nesse conto mesmo que ela fala do cotidiano, fala assim, mas eu nunca frequento boteco. Beleza, para você tá um ambiente diferente, entendeu? O conto é ambientado num boteco. Uhum. Então,
Para você pode ser um ambiente diferente. Agora, para quem frequenta um boteco, vai reconhecer e sentir aquela familiaridade com aquela experiência. Então é uma coisa Sim. interessante que você tem através do livro, dessa... o eco, entendeu? Que é típico das crônicas, na verdade, de maneira geral, mas que é uma literatura bem particular do Brasil nessa forma de fazer, entendeu? E a gente aproveita isso aqui. E também um outro elemento que a gente não mencionou ainda, que é um elemento interessante, que tanto eu quanto o Wesley tivemos praticamente os mesmos professores aqui na cidade, porque a gente passou o ensino médio juntos, e a gente pegou o livro, e quando a gente recebeu os contos, eu falei, Wesley, aqui a gente tem um desafio, a gente estava falando de linguagem agora há pouco. O que acontece? A linguagem predominante aqui é coloquial. No entanto, é um livro que eu vou imprimir. Eu tenho que dar algum paradigma de leitura para que o meu leitor não pareça perceber que o livro não teve revisão, que o livro está de qualquer jeito. E principal, para que o livro tenha legibilidade. Porque se eu somente eu colocar um livro que foi escrito de forma coloquial, em baianês, como você disse aí há pouco, né? Uma pessoa que é de um outro canto pode não entender propriamente isso. Sim. É para isso que a gente estuda tudo a mesma língua portuguesa na escola. Na verdade, não é porque ela é culta e bonita e é sagrada. É porque é comum, entendeu? Então, a gente precisa de alguma forma padronizar ele para estar respeitando essas identidades, mas deixando algumas expressões com marcadores específicos da grafia, etc. Exemplo disso é A Capitães gente de é professor Areia. de história, a gente Sim. entende razoavelmente bem de língua, mas a gente não é especialista nesse tipo de cifra. E aí a gente foi levar, vamos mandar para os especialistas, que a gente tem uma série de mestres e doutores que deu aula pra gente. E a gente passou para esses caras, eles voluntariamente passaram a revisão deles por isso. Então teve 3 ou 4, Wesley? 4, né? 3, né? 3. 3 mestres que, então, fizeram essa revisão. E o livro, então, ele tem esse acabamento adicional, né? Essa revisão que preserva as expressões usadas pelos autores, mas que também dá ali os toques para que aquele texto, vamos dizer assim, seja bem elaborado, que ele esteja bem tratado, né? Então a gente deu esse tratamento adicional, que era o que a gente podia fazer pelos textos, né? No sentido de preservar eles o máximo possível, mas ao mesmo tempo tentar trazer eles ali a uma boa legibilidade, né? Aí o Wesley ele levantou uma analogia bacana, que é o Capitães de Areia, de Jorge Amado, né? E Jorge Amado ele escrevia livros que são permeados por uma grande regionalidade, né? Assim, ele está ali retratando uma Salvador, uma Bahia, né? Do período que ele viveu, né? E ali tem uma religiosidade muito forte que vai para além dessa coisa apenas do terreiro, né? Dos terreiros, seja de Umbanda, de Candomblé. E de fato, mesmo assim a linguagem ela não é apenas o baianês, ela também é para que vocês que estão em outras regiões do país consigam compreender, né? E entender que há esse diálogo, né? Ao mesmo tempo que somos de uma parte, somos de um todo. Né? E eu acho que essa de fato uma das melhores formas de disseminar, né, esses contos marginais, né, que nós também de certa forma nos inserimos. Bom, já estamos bem avançados, né, hoje. Por fim, né, nos falem novamente para o fins de registro, né, daqui da nossa gravação, nos falem novamente sobre a Jotun Raivoso, deixem aonde podemos encontrar essa publicação e apoiá-la, né, e todas as outras informações de como acompanhá-los, de como participar dos eventos de vocês. Já sabemos que vocês têm YouTube, entre outras coisas, então ajude aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores a saber mais sobre a Jotun Raivoso e toda essa raiva. A Jotun Raivoso, como o Marcos disse, é um selo independente, né? A gente está escrevendo aí RPG de modo geral. Estamos
estudando agora a possibilidade de escrever alguma coisa solo, genérica, abranger todo esse aparato RPGístico. E assim, você pode nos encontrar. O mais fácil é se você entrar no nosso Linktree, é /Jotun. Linktree /Jotun. Jotun é Jotun, muito fácil. Lá vai te indicar para o Baza Verde do Thiago, né? Que é os livrinhos que a gente já publicou, algumas coisinhas está lá no Baza Verde. Nosso YouTube, grupo de WhatsApp que a gente está presente, que pode tirar dúvidas conosco. E, porventura, os nossos números pessoais, né? Instagram, Facebook, tá lá tudo no nosso Jotun, nosso Linktree /Jotun. E também no nosso site. O site também está no Linktree, mas de qualquer forma, nosso site é jotunraivoso.com.br. Tá lá tudo certinho. Tá? Você pode conversar com a gente. A gente tem um Discord, a gente tem um server no Discord. Se quiser jogar com a gente, é só convidar, que a gente vai ter um enorme prazer para jogar. Marcos e eu, a gente joga RPG há mais de 2 décadas aí, então quiser jogar qualquer coisa, a gente topa e jogar. Mas se quiser jogar Resistência Glock, quiser jogar os joguinhos que a gente produz, o Marcos agora tá com uns laboratórios legais de RPG solo, mas que depois, se ele quiser, ele fala. Então, assim, chama a gente vai ter um enorme prazer de estar convosco, sabe? Então é isso aí. Marcos, se você puder falar, finalizar aqui do Catarse. Gente, por favor, compre o livro. Vocês, na verdade, nós estamos te dando a oportunidade de ter Contos Marginais, que está excelente. Então, a troco de um dinheirinho, você vai jogar aí na tela. Troco de um troco. A troco de um troco, você vai ter essa grande oportunidade. Não perca, hein? A gente está dando essa chance para você. Eu baratinho, mais cedo. Baratinho. Mais cedo, eu talvez na descrição pode ficar do vídeo depois, mas é catarse.me/contos marginais, né? Se você esbarrar no nosso link, no nosso site, especialmente no nosso YouTube, se você quiser falar assim, eu não faço ideia de como é que é o material desse pessoal e eu tô com preguiça de ler, você pode assistir, entendeu? Então você tem as playlists já prontas, né, de jogos que a gente fez, tem uma aventura que eu narrei, e aí tem um pessoal bem legal que interpretou o Sítio dos Cascudos conosco, né, uma aventura pronta, o Sítio dos Cascudos não é aventura pronta não, é aventura original, e uma outra aventura que o Wesley mestrou também, com o pessoal autor do Might Blade, lá o Domênico e o Luciano. E a gente tem artes exclusivas do Domênico na sessão de jogo. Minhas também, mas as minhas não são artes, não são rabisco. E você tem algumas outras coisas que a gente fez e, em particular, você vai ter agora também o laboratório solo co-op, né? Que eu estou conduzindo com algumas pessoas. Quem quiser jogar conosco para fazer os testes é só falar, porque, como o Wesley falou, a gente é pesquisador, né? Então a gente joga RPG, mas a gente também pesquisa. A gente está pesquisando como fazer o nosso jogo ficar divertido e preservar algumas características de narrativa que a gente gosta de trazer para a cena. Particularmente, que eu gosto de deixar a história, vamos dizer assim, aproveitar alguma coisa do gênero para facilitar ela e tudo mais. E a gente tem feito algumas experiências. Eu publiquei dessas experiências só o Resistência Glock solo, porque já tem o livro do Resistência Glock, você consegue achar ele lá no Baza Verde. E você consegue achar o Resistência Glock solo e pode jogar e testar e falar assim, achei esse jogo diferente, achei isso aqui podia melhorar, isso aqui tá bom, etc. Como eu falei, é um laboratório, a gente não tá entregando um produto que entende como ele fechado. E a gente vai conduzir isso aí até o ponto de liberar uma edição gratuita, né, ou possivelmente de uma versão do sistema nosso, para que qualquer pessoa faça a sua adaptação usando as premissas do jogo que a gente tem criado. E a gente vai continuar os outros projetos, a gente vai terminar algumas publicações para disponibilizar por aí, que já estão até financiados, etc., mas particularmente a gente tem ali, está tentando trazer esse lado, tanto de oportunizar a vocês, que vocês acessem essa literatura, esses contos marginais, como a gente está tentando também fazer esse contato com vocês que são autores, para que através da J1 vocês consigam publicar. É como se a gente tivesse os meios todos para isso, mas a gente vai aproveitando a nossa expertise em favor de quem ainda tem alguma dificuldade para publicar
opinar sobre o livro, para pensar em algumas coisas para desempacar, né, e por aí vai, né? Então a gente tem essa disponibilidade, essa acessibilidade, e você pode conseguir entrar em contato com a gente direto por aí. E se você se juntar ao nosso Discord, é só você entrar lá e mandar mensagem, vai aparecer a notificação pra gente aqui que tem um caboclo lá querendo falar conosco. E inclusive é por lá que a gente costuma jogar, quando vai jogar alguma coisa da Resistência e tudo mais. Então, estamos à disposição, só entrar em contato, ok? E Contos Marginais, acessem, apoiem, a campanha ainda dura aí, acho que umas boas semanas pela frente. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta e talvez, né, trazer um livro audível, né, um livro escutável, né, para a gente aumentar ainda mais o alcance dessa publicação. 45 dias, Marcos, você falou. Isso aí. 45 dias. Então, gente, comprem o livrinho da gente, senão vai se arrepender. Apoiar o selo independente e apoiar os escritores independentes, acima de tudo. Show de bola, foi uma satisfação novamente estar com vocês por aqui, estreando essa nova base, né, da Lane Dragons. De todo modo, né, fico, enfim, muito bacana ter tido vocês aqui, conhecer esse novo projeto de vocês. Espero que vocês tenham sucesso com os Contos Marginais. Se possível, terei o meu, né, para além de apoiar, de usufruir dessa oportunidade, acima de tudo. Né, de usufruir dessa oportunidade, né? Essa oportunidade, inclusive, que ela é tão boa que ela não veio para o seu celular através de um como é que se diz? De uma mensagem shade, né? que surge de um número desconhecido. Então, muito pelo contrário, isso significa que de fato está propondo que você ganhe mais um dinheiro razoável de casa. Isso, exatamente. Está propondo que você gasta um pouquinho, mas só um pouquinho, não é muito. Isso, então ela honestamente te diz como é essa oportunidade, né? E assim, brincadeiras à parte, muito bacana, acho muito interessante a proposta, né? Espero o sucesso dela de verdade. E bom, para vocês que estão chegando agora, caindo de paraquedas nessa história toda de conhecer a Lane Dragons RPG, sim, nós somos a Lane Dragons porque esta é uma página comunista. Vamos soletrar essa frase para você, que se você tem alguma dúvida, Lenin, sim, é por causa de Lenin, aquele mesmo que fuzilava czares e mencheviques, né? Essa pessoinha super agradável que fez parte da história, né? E bom, sim, nós jogamos RPG, sim, nós acreditamos na Revolução Brasileira, sim, nós gostamos de entretenimento e sim, você pode ser todas essas coisas e nós somos, muito prazer a todos vocês, nós somos a Lane Dragons. Se vocês querem saber mais sobre a gente, vocês podem acessar a gente em @Lane Dragons RPG no Instagram, no Twitter. Vocês também vão achar a Lane Dragons RPG no Facebook, né? E se tudo isso ainda for muito pouco, vocês podem conhecer nosso podcast que está há mais de um ano por aí rodando, batendo papo com pessoas super interessantes da cena RPG, falando sobre RPG e política, porque os dois se misturam sim, né? Você encontra o Lane Dragons Podcast lá no Spotify e no seu agregador de mídia favorito, né? Então, temos esses locais. E se vocês gostam do nosso trabalho, nos conhecem, querem nos apoiar, querem fazer com que a gente possa distribuir mais e mais produtos, como, por exemplo, o dos nossos colegas aqui da Jotun Raivoso, ou de outros criadores de conteúdo da cena RPG do Brasil e quiçá, quem sabe, do mundo, né? Porque a revolução ela precisa ser internacional, diga-se de passagem. Então, o que a gente pode sugerir a vocês é que vocês conheçam o nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se vocês vão encontrar no
Link na bio do nosso Instagram, lá vocês vão encontrar o Apoia-se. Ou se vocês quiserem, vocês acharem assim, esse negócio de Apoia-se dá 13% para uma empresa, nananana, concordamos com você. Vocês podem nos mandar um Pix direto para o nosso e-mail, que é o lenindragons@gmail.com. E aí vocês também vão estar nos ajudando a produzir cada vez mais material, para que na próxima vez, inclusive esse rapazinho aqui, que não tem nenhuma aptidão tecnológica, consiga oferecer a uma pessoa mais dotada desses conhecimentos a sua devida mais-valia, né? E assim a gente tem um produto de mais qualidade para que vocês possam nos assistir, inclusive com onomatopeias, coisas engraçadinhas e essas coisas que acontecem na internet que eu não faço a mínima ideia de como elas funcionam. Um abraço a todo mundo. Tchau. Tchau, até mais. Deixa eu encerrar a gravação. Eliminar o intermediário.